Vocês? Bom, nossa videoaula hoje vai ser esse tapete, que eu resolvi chamar de tapete Vitória. Ele mediu 66 por 90. Eu vi esse bico, ou semelhante a ele, num suplá de uma moça que eu acompanho no Instagram. E eu achei maravilhoso. Vou gravar o suplá pra nós depois, mas eu falei, vamos começar pelo tapete? Que aí o drama é menor, né? Algumas considerações que eu quero fazer com vocês. Eu usei, bem dizer, sobras de linha que eu tinha em casa. Aqui foi o cru, tá? Eu achei a largura dele boa, mas até mudando de assunto, né? De pato pra ganso. Eu achei a largura dele boa. Mas, contudo, se eu fosse fazer um próximo, eu diminuiria aqui, ó. Ao invés de fazer as 4 carreiras aqui, eu faria apenas 2, para ele ficar mais linguição. Não que eu tenha achado feio, tá? Mas eu faria isso. Então, eu usei resto de cru, Euro Roma, resto de barroco que eu tinha. Tanto que eu gostaria de usar aqui. E aqui não deu, a linha não deu. Aqui é ferrugem. Aqui é um goiaba que eu tinha, goiaba não, salmão que eu tinha com fios prata, que eu resolvi utilizar, sobrou quase nada, pensei que ia terminar de iluminar foi ótimo, né? A linha, mas não foi possível. Aqui eu tinha meio rolo, e desse marronzinho eu também tinha meio rolo, esse cafezão aqui. Mais à frente no vídeo vocês vão ver que quando eu vou dar a dica de fazer esse contorno aqui em volta dessas conchinhas, eu dou a dica do fio 4, mas já fica registrado para vocês que não, o fio 4 não rola aqui, fica muito inexpressivo, além da minha cor escolhida ter ficado muito feia. Então eu troquei e passei para o fio 6, restinho de fio 6 na cor cru também. Outra dica, aqui quando eu vou pular na primeira etapa, eu falo para pular de 2 em 2. É válido, mas como a gente passa de 7 pontos para 9 pontos e depois para 11 pontos, e aqui no final eu ainda tive que fazer uma redução para ele não embabar, eu acredito que nos próximos eu também vá mudar isso um pouquinho. Mas a forma de fazer é a mesma, tá? Eu já imaginei isso aqui num tapete redondo, eu acho que vai ficar maravilhoso. Nós vamos sim fazer o suplá, eu já vou elaborar a próxima videoaula para vocês. Espero que vocês gostem. Vou caçar na internet o número das linhas que eu fiz isso aqui, porque como eu disse, foi resto de linha e ficou maravilhoso. Foi resto que eu já tô imaginando o jogo. Eu acho que vai ficar espetacular. Para nós fazermos o trabalho, mas vocês podem fazer em azul, em tom de rosa, de laranja, preto com cinza, vai ficar show de bola. Eu acho que dá pra gente brincar bastante com cores, tá? Como eu já disse, já imaginei no tapete redondo, já imaginei de várias formas. Espessura, fio 8, fio 6, fio 8, fio 6, fio 8, fio 8, dobrinha, fio 6. Realmente restos de linha e aquela mistura que eu adoro fazer. A agulha eu usei a 3,5. Na dúvida que você... Eu já ia falar na dívida. Gente, me interna, eu não tô bem. Mas acredito que eu consegui aí. Gente, isso aqui não é sujeira não, viu? É lasca do meu piso. Esses dias a menina falou assim, você grava vídeo lá com chão sujo. Ai, que vontade, gente, de passar meu pano de chão pra ela. Eu acho que é prova, gente. É só comigo, é Deus querendo me acalmar, né? Naquilo que a gente é provado, a gente precisa largar, né, de ser trouxa. Aí vamos embora. Ai, gente, eu adorei fazer, espero que vocês gostem. O efeito dele eu achei maravilhoso. Quis trazer algo novo aí pra vocês, tá? Algo que vocês possam aproveitar. Brinquem com as cores, se divirtam, e essa é a minha sugestão. Como eu disse, eu tinha meio rolo de cada coisa, gastei pouquíssimo. Esse aqui nem meio rolo era, tá? Era menos de meio, por isso só deu 2 voltas, mas eu acho que deu, né? Acho que ficou legal, tá bom? Então, material na mão, separem o que vocês têm. Tomem cuidado, a sugestão do centro ali eu já falei que eu faria 2 e não com 4 carreiras, ficou 2 repetições, como eu fiz. Mas no final eu acho que ficou um sarvaço. Nossa, eu tô falando interna, nega. Ficou um serviço bacana, tá? Deus abençoe vocês e bora lá. Uma coisa, fica falando as besteiras aí, né? Esquece de falar coisa importante. Eu comecei ele com 41 correntinhas, tá? Aqui no meio, vocês podem ver que eu fiz 3 pontos, pulei 1, 3 pontos, pulei 1 e por aí vai, tá? Se eu for contar aqui no meio, eu tenho 36 correntes, tá? 36 pontos altos.
com esse ponto sozinho, 37. Com o outro que ficou sozinho aqui, 38, tá? Aqui, 38 não, 38 no centro, né? Se eu for contar aqui esses 36 pontos, se vocês resolverem, eu falei coisa com coisa, vamos recapitular. Aqui no meio eu tenho um total de 36 pontos, tá? Aqui, 37 com esse que deu a curva, 38 com esse que deu a curva. 39, 40, 41, porque a gente volta na quarta correntinha para começar a fazer esse efeito aqui. No meio, para vocês fazerem as contas aí, eu acredito que uma passadeira de 112, mais ou menos, 112 pontos, vocês vão fazer a seguinte conta. Vocês vão para uma passadeira de 1,5 m, tá? Que eu sei que vão me perguntar. Vocês vão colocar 112 pontos, um exemplo. Aí vocês vão acrescentar 112 mais um ponto que vai precisar virar, tá? 112 mais um, 113, mais um, 114, tá bom? Mais um de cada lado, 116, tá? E vocês vão colocar mais 3 pontos, 17, 18, 19, tá? Então, vocês vão começar com 119 correntinhas, mais ou menos. Mas eu quero de 2 metros, então se vira e vai contar. Pega a calculadora e vê, porque aí vocês vão precisar de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 para poder estar pulando aqui. E esse centro dá certinho para vocês, tá bom? Só uma dica, porque eu sei que vão perguntar e, na verdade, eu nem gostaria de fazer o vídeo da passadeira. Gravar dá trabalho, mas já tô dando a dica porque a forma de fazer é a mesma, tá bom? Comecem pelo menor sempre e depois vocês lascam o pó e faz aí. Fui! Vambora! Tudo bem com vocês? Bom, já devo ter apresentado o tapete para vocês, então vamos para a execução do nosso trabalho. Eu vou usar o que eu tenho, tá? Com certeza também já passou a lista de materiais aí para vocês. E nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Vamos lá. Agulha 3,5, mesmo utilizando fio 8, tá bom? Dou um nozinho inicial aqui, puxo. E nós vamos começar o nosso cordão aqui. Eu vou fazer um cordão com 41 correntinhas, beleza? Olha só, 41 correntinhas, vamos laçar. 1, 2, 3, na quarta corrente eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. É aquele começo simples, blá, 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 de tapete oval, tá bom? Aqui dentro, essa viradinha fica como um ponto alto, eu acabei de fazer, eu vou fazer mais 4 aqui dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, tá? Então, dá um total de 6. Em todas as outras correntinhas, vamos fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Chegou aqui no final, eu vou fazer 6 pontos altos, vou dar a minha volta, como eu já expliquei para vocês, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, ok? Vamos lá. Volta toda, tá? Ponto sobre ponto, fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas. Eu vou laçar, voltar no mesmo espaço. Aqui, eu costumo pegar nessa alcinha aqui, ó, tá? Eu puxo e fica um aumento no mesmo lugar e fica em relevo. A próxima também eu vou pegar só a alcinha de trás. Então, em todos os lugares aqui onde a gente tem os 6 pontos altos da nossa voltinha, vai ficar com 12. Desculpem, porque vai ficar 2 pontos para cada um deles, tá? Então, aonde tem 6 vai virar 12, tá bom? Olha só, e depois a gente vai seguir a carreira, não tem nada de novo aqui não. Como eu disse pra vocês, né, acho que também deve ter dito na apresentação. A base do tapete é super simples, uma base bem rodada, mas que eu vou fazer por causa desse bico, gente, apaixonei nele. E se eu fizer só o bico, vão me xingar, então vambora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois ponto sobre ponto nessa fase aqui, ó, pegando na alcinha de trás, tá ok? Então, vou fazer minha volta, vou fazer minha volta toda assim que eu pegar a linha e já retomo com vocês aqui. Bora lá, continuando, ó. Simples, tá? Nada de novo, não. Aqui tá os 12 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 em 2, 12, tá? Dei a volta, fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós faremos o seguinte.
uma, duas, três correntes para subir. Ficou um sozinho, porque fica essa alcinha aqui, então dá efeito de pego na alcinha de trás. No próximo, eu vou introduzir a agulha e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha só, ficou assim, uma corrente de separação. Desfocada, vou laçar. No próximo, um sozinho. E no próximo, 2 no mesmo lugar. Tá? Uma corrente de separação. Laço, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 no mesmo lugar. Então, vai ficar assim. Ó, durante essa curva toda, onde tinha 2, vai virar 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou terminar aqui e já retomo. Olha só, dei minha volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos virar aqui. Uma corrente de separação, mas eu não vou pular a base aqui. Deixa eu conferir pra ver se aí sumiu. Pera aí, gente. Mentira, turminha. Eu vou pular assim. Fui contar aqui e é pra pular uma assim, ó. Vou laçar. Pulei a primeira, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. Todas as carreiras pegando na alcinha de trás, tá? Pra ficar com esse relevinho, fica bonitinho. Umas coisas bobas, né? Que dá uma diferença no trabalho. Uma corrente, pula esse e vou pro próximo. 1, 2, 3. Olha só. Nós vamos fazendo de 3 em 3 pontos altos, até chegar aqui no final. 3 pontos altos, uma corrente, pula um aqui. E assim a gente vai até o finalzinho aqui, tá bom? Ó, turminha, eu tive um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Aí, chegando aqui no final, eu vou fazer uma corrente, vou pular esse aqui, vou laçar e faço um ponto alto sozinho. No próximo, 2 no mesmo lugar. 1, 2, tá? E repito o que nós fizemos aqui. Do lado de cá, nós vamos repetir os 9 grupinhos com 3 pontos altos. Eu vou dar minha volta toda. Na verdade, serão carreiras repetitivas. Eu vou dar uma mesclada de cores. Para quem quiser fazer liso, normal, pode fazer. Mas eu só vou explicar como vocês vão dividir, quantas carreiras, na verdade, nós vamos fazer. Se vocês vão fazer colorido, se vocês vão fazer liso, aí é problema de vocês. Aí é com vocês, tá? Só vou falar quantas carreiras nós vamos fazer. Forma assim, tá? Olha só. Agora, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3 correntes novamente. Vou laçar. Faço um ponto alto sozinho no próximo ponto. Aqui. Laço. Pego o último pontinho aqui. E faço 2 no mesmo lugar. E vou voltar a separar por uma correntinha. Então, aonde tinha 3, agora vai virar 4, tá? Opa, pegando dessa forma aqui. Aí, eu vou fazer o meu aqui, já retomo com vocês só para explicar como a gente vai fazer aqui na parte da reta. Eu fiz esse com 41 correntinhas, tendo como base um tapete que eu tenho aqui em casa. E até porque esse fio aqui, ele é 8. Se eu for... Gente, aqui vai ficar o seguinte, depois dessa carreira aqui toda que eu fiz, eu comecei com 41 correntinhas para poder fazer o tapete menor. Eu acredito que se vocês forem fazer uma passadeira, tá? Umas 112 correntinhas mais ou menos. Façam múltiplos de 4, contando a curvinha onde vocês colocam os 6 pontos de um lado e os 6 pontos do outro, mais 3 para virar. Então, vamos supor, se fosse fazer uma de 1,5 m, 1,40 m mais ou menos, eu colocaria 112, 13, 14, 117 correntes mais ou menos. A divisão eu fiz num total de 10 espaços, como eu já expliquei para vocês, mas eu acho que eu faria menor essa parte crua aqui, porque eu achei que ele ficou muito largo. Tá? Então, o jeito que vocês vão distribuir uma carreira de 3 pontos altos por uma correntinha, 3 por uma correntinha, é com vocês. Então, vocês vão precisar fazer essa contagem aí para vocês verem como é que vocês vão distribuir, dependendo da largura. Ele ficou
não sei se foi 60 ou 66, uma coisa assim, que agora eu não tô me recordando, mas ele ficou bem largo. Então, se fosse para vocês fazerem, dê uma olhada de quantas carreiras vocês vão querer. Aqui eu coloquei 4 carreiras na foto, que vai ficar aqui do lado para vocês verem. Eu coloquei 4 carreiras. Mas para quem quiser colocar menos, quiser colocar só 2 pela extensão do ponto, porque o restinho é restinho mesmo, e só deu 2 carreiras, vocês fiquem à vontade para fazer isso. É só uma sugestão de como fazer, tá? Uma sugestão de distribuição. O tapete é do 6, vocês se viram e faça aí como vocês achar melhor. Lembrando que existem aqui fios que eu usei fio 6, mesmo sendo Max Color. E Max Color muitas vezes ele dá impressão de fio 8, desculpem. Então prestem atenção nesses detalhes, porque parece que não, mas atrapalha depois, para que vocês tenham aí um trabalho bacana de você estar fazendo, tá bom? Então só uma dica para vocês. Bem, aqui para dar continuidade no nosso trabalho, como eu expliquei para vocês, vai ser uma carreira de bloquinho e uma carreira reta. Então aqui, continuando onde eu já coloquei 4 pontos altos aqui na nossa curva, que tem separação de uma correntinha, em todo começo de reta, nós vamos colocar uma corrente de separação. Então aqui vai ser ponto sobre ponto em cada um de base, lembrando que pegando na alcinha de trás todos, mas quando for fazer uma reta só, cuidado aí para ao sair da curva aqui, vocês não colocarem ponto alto, porque é para fazer o ponto de separação nessa parte onde a gente chama de leque. Aqui onde tem uma correntinha, eu vou pegar também nas alcinhas de trás, tá? Não é para laçar e abraçar ele assim não, senão perde o efeito do ponto em relevo, tá bom? E fazer a carreira toda. Quando vocês forem chegar lá na reta, aí vocês vão parar, fazer uma correntinha e voltar a fazer na curva. Vai ser uma carreira de 3 em 3 pontos, com uma carreira normal. E na curva, lembrando sempre que depois vai para 5 pontos, depois vai para 6, vai para 7, todos separados por uma corrente de separação. E aqui, antes de começar, depois de 3 em 3, uma corrente de separação. 3 pontos altos, uma corrente de separação. Na próxima carreira, tudo reto de uma vez só. Eu vou fazer, como eu já disse, mais 2 carreiras semelhantes a essa aqui de baixo, de onde tem de 3 em 3. Aí eu vou fazer uma reta de ponto alto, depois eu vou fazer outra de 3 em 3, outra reta. Aí eu vou mudar minha cor segundo a disponibilidade de cores que eu tiver em casa. Deu um total de 10 carreiras até a gente ir para a próxima etapa. Se for diminuir, para vocês vai dar 8 carreiras, para quem quiser ir um pouquinho mais linguicinha. Mas não atrapalha, quem vai distribuir isso na casa de vocês é vocês, segundo a necessidade de cada um. Então, uma carreira com 3, uma carreira reto. Uma carreira com 3, uma carreira reto. Toda a nossa curva. Lembrando dos aumentos, tá? Na nossa parte oval aqui. E vou repetir de novo. Chato, mas eu vou falar. Lembrando da correntinha antes de vir para reto. Uma carreira sim, uma carreira não. Agora é vocês que mandam aí no trabalho de vocês. Eu vou completar o meu e já retomo com vocês pra gente ver como que ele ficou, tá bom? Só, a minha divisão ficou dessa forma. Eu fiz, nessa repetição aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Agora a gente vai se preparar já para começar o nosso bico, tá certo? Como eu disse para vocês, eu tinha restos de linhas em casa. Então essa aqui era a única que eu tenho bastante, porque é cru. Essa aqui eu tô rezando para dar para fazer o próximo efeito. Essa aqui tinha só para fazer isso aqui, só deu 2 carreiras, mas eu acho que ficou bonito. E eu vou usar um outro restinho aqui torcendo também para dar tudo certo. Então assim, o que vai mudar nessa próxima carreira só a título de esclarecimento? Aqui nós estávamos indo fazer, e aqui tem um nozinho que depois eu tenho que esconder aqui para trás, ó. Aqui a gente estava vindo, ó, fazendo, acompanhando os aumentos aqui, vamos chamar de leques, né? Aqui fazia uma corrente de separação e vinha. Agora nós vamos fazer uma carreira todinha de pontos altos, usando inclusive esse espaço dessa correntinha de separação, essa aqui também, e as demais, e também acompanhando os aumentos, uma carreira todinha de ponto alto. Tá? Eu vou fazer a minha e já retomo com vocês. Bem, gente, ó, dei toda a volta, com pontos altos ficou assim, respeitando os aumentos, como vocês podem ver. Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai para outra etapa, onde nós vamos começar a fazer o nosso bico.
Gente, dá pra fazer pulando de 3 em 3 partes ou pulando de 2. Eu vou entrar no próximo espaço pra ficar mais fácil e vou fazer um ponto baixo. Vou pular 1, 2, 3. Na quarta, eu introduzo a agulha e aqui dentro eu vou fazer 7 pontos altos. Por que que eu falei que dá pra fazer de 3 em 3? Porque eu tô olhando aqui, eu tô achando que o meu vai repuxar. Só que lembrando que esse fio que eu tô utilizando agora, ele é 6, ele não é 8. Então, para quem estiver aí utilizando 8, talvez de 2 em 2 vai ser suficiente. Ou de 3 em 3. Isso não vai interferir, porque essa é a parte de acabamento, tá? Desfocou aqui. Então, tô explicando para vocês. Ó, nós vamos fazer os 7 pontos altos no mesmo espaço, tá? E aí, a gente vai descer, opa, como se fosse uma conchinha, tá? Se alguém olhar aí e falar assim, olha, eu acho melhor fazer de 3 em 3 na reta e só na parte da curva eu pular, Vanessa, de 2 em 2 pontos. Fiquem à vontade também, isso não interfere no trabalho de vocês. 1, 2, 3, ó, para quem escolheu esse método e vai na quarta. Tem uma menina que fala assim, mas você fala que pode fazer 3, pode fazer 4, afinal de contas, quantos podem fazer no seu? Eu falo assim, minha filha, eu dou aula de gambiarra. Olha só o tantinho que tem. E também eu tô com medo de não dar pra terminar tudo. O meu trabalho. Eu falo que eu dou aula de gambiarra, porque eu não fico surtando, não. Aqui eu pulei 3 e fui no quarto e coloquei. Na reta eu já expliquei pra vocês que se vocês quiserem fazer de 2 na reta e de 3 na curva, podem ficar à vontade. Ou de 2 em 2. Eu vou fazer aqui o meu trabalho, vou sentir o meu ponto e vou ver como é que eu poderia fazer. Eu não vou desmanchar até o final, mas vamos supor. Vai fazer de 2, aí vocês vão no terceiro e não no quarto, tá bom? Ficando dessa forma, ao invés de pular os 3. Então, vai da extensão do ponto e a espessura que nessa parte vocês vão estar utilizando, tá bom? O meu, eu vou fazer, vou dar uma olhadinha aqui e vou fazer da forma como eu tô explicando. Mas se vocês olharem aí e falar assim, não, vá, até pra endireitar. Porque às vezes a gente faz essa carreira sozinha e o tapete começa a sambar, né? Fica tipo saia. Então, para quem tem essa dificuldade, estou ensinando dos dois jeitos, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui na extensão do meu ponto e ver como vai ficar melhor para mim. Eu dei minha volta toda. Eu fiz de 2 em 2, tá? Aí, fica aí como dica para vocês. Aí, tem que fazer de 3? Não, pode fazer de 2 em 2, como eu já expliquei. Tá bom? Vamos lá. Ó, eu parei aqui, fechei com ponto baixíssimo. Vamos vir aqui para trás do nosso leque. Ver se eu consigo focar para vocês. Entra aqui, ó. Dá uma esticadela. Ponto baixíssimo, dá uma esticada. No segundo, ponto baixíssimo. No terceiro, ponto baixíssimo. Vou pegar no quarto. Olha só. É a alcinha que fica... Focou. Vou ver se dá pra vocês verem bem. Ó, essa alcinha que fica atrás do ponto, tá bom? Onde eu tô pegando. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Essa parte aqui eu vou deixar livre de todos as minhas conchinhas aqui. Vamos colocar assim, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tem paciência comigo, gente. Faz que nem a mulher que me xingou, não. Vamos lá. Focou. Eu vou laçar a minha linha e vou vir, eu tô no meio foram 7, fica 3 para cada lado. Eu tô no quarto. Eu vou vir aqui dentro do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Esticando ele. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar, volto no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Passo esse negócio aqui pra frente, venho aqui atrás e prendo com ponto baixo. Olha só, eu quero esse buraquinho aqui no meio para depois usar ele. Novamente, laço e vou de uma vez só para cima de onde eu prendi com ponto baixo. Um ponto alto. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço,
Vou voltar no mesmo espaço e fecho o meu Vzinho. Desço direto, conto 1, 2, 3, o quarto ponto tá bem aqui. Eu viro ele pra mim, pego aqui atrás na alcinha, ó, e vou prender com o ponto baixo. Então, a gente vai ficando com esse buraquinho aqui no meio pra gente trabalhar depois a nossa próxima conchinha. Independente da cor que vocês estejam utilizando, é importante que esse processo seja feito da mesma cor que foi feito aqui, senão fica estranho, tá? Eu vou dar minha volta toda assim. Eu tô usando 5 correntinhas aqui na curva. Na reta, tentem usar 4 e vejam aí como fica o trabalho de vocês. Por que que eu tô falando isso? Para não enfolosar, tá? Para ele ficar bem retinho o nosso trabalho. Se aqui vocês falarem assim, Van, ele ficou muito esgarçado, esticado, que a gente fala que fica assim, então usem 5, tá? Mas eu vou tentar usar 5 aqui na curva e usar 4 na minha reta. Eu vou dar minha volta toda, já pode cortar o fio, caminhar com a linha aqui pra dentro, como a gente tá acostumado, e vocês mudam pra segunda opção de cores de vocês. Eu vou tentar entrar novamente com ferrugem, tá bom? Vamos lá. Olha só, eu fiz a minha volta toda e mesmo na reta eu coloquei as 5 correntinhas, tá? O que eu queria mostrar aqui... Tá do outro lado, ô bicha burra da pila. Olha só. Ele dá uma esticadela, mas essa parte aqui fica toda solta, que ainda tem um trabalhado pra nós fazermos aqui, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei o último Vzinho, tá? No ponto baixo. E vim e coloquei aonde nós iniciamos. Aqui a gente caminhou com ponto baixíssimo por trás, né? Eu coloquei um ponto baixíssimo aqui. E aí, eu vim andando com a linha pra poder... a gente ficar com arremate. Eu coloco sempre, como eu já mostrei pra vocês, no meio das correntinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Torcendo, orando, olha só, só tem esse tanto de linha aqui. Tomara que dê pra eu vou dar a volta nessa nossa próxima etapa. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um nozinho, assim. Aqui onde tem essa argolinha, eu vou começar por aqui. Tá? Eu introduzo a minha agulha e eu vou subir 2 correntes. Vou laçar, aqui dentro serão 9 pontos altos. Na de baixo tinha 7. Nessa aqui vai ser 9, tá bom? Olha só, eu vou vir em cima do ponto baixo que eu fiz aqui atrás e vou fazer outro ponto baixo. Vai ficar assim. Vou laçar e novamente vou fazer 9 no próximo. Essa vai ser a nossa repetição. Aonde tem o Vzinho, nós vamos colocar 9 pontos altos agora. Se na curva, a hora que vocês entrarem aí, vocês sentirem que repuxou, depois dos 9 pontos, antes de prender com um ponto baixo, façam uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se não, faz normalzinho. Aí desce aqui em cima, fica atrás, tá? Ó. Onde eu fiz o ponto baixo, e nós vamos fazer. Então, o meu efeito, aqui depois a gente corta, ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou dar minha volta toda, desse jeito aqui, e já retomo com vocês, porque aí a gente depois vai fazer o mesmo esquema de Vzinho que nós fizemos aqui. Vai ser a nossa próxima repetição, e a linha tem que dar, se não der, eu troco a cor de linha, mas o jeito de fazer vai ser o mesmo, beleza? Está ficando largo. Sabe o que eu esqueci de mencionar? Eu não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar. Esse aqui eu fiz no fio 6, a espessura dele é 6. Então, eu usei as 5 correntes, como eu mencionei, e aí deu certinho, né? Eu vou... Depois, quando eu estiver editando, eu vou colocar escrito para não atrapalhar ninguém aí. Mas ele tá ficando... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó, um pouquinho. Ele ficou bem largão, ó, turma. Ele tá bem largão. Então, o que que eu faria se eu fosse fazer, e provavelmente eu vou fazer ele de novo, né? Eu diminuiria nessa parte branca que eu fiz 2 sequências, né? Como eu mencionei, e eu vou falar isso no começo do vídeo com vocês, né? Por quê? Porque ele tá bem largão. Pra quem gosta de tapetão largão,
ótimo, beleza, ele vai ficar. Por quê? Porque aqui, do bico onde eu me inspirei, seria, e vai ser, eu vou fazer completo, 3 repetições desse efeito aqui. Então, nós vamos fazer mais um efeito conchinha aqui, antes do último bico, que é o russo. Vocês entenderam? Então, vai dar mais 1, 2, 3 carreiras aqui. Então, ele vai crescer ainda, esse bicho aqui ainda vai crescer mais um pouquinho. Eu tô achando já lindo. Mas, depois se eu tiver que fazer os jogos de cozinha, tem gente que não gosta de tão largo assim. Aí vocês meçam. O bom é que dá pra diminuir. Fazer do tamanho que a gente quiser. Por que eu diminuiria aqui? Porque se eu diminuir essas repetições aqui, eu acho que pode ficar esquisito. Sabe? Assim, quando fica meio desinforme. Eu não sei como é que eu falaria, não. Tá? E esse aqui não ia dar pra eu terminar. Eu tinha um restinho desse barroco aqui. Não ia dar pra terminar porque eu aumentei agora. São 9 pontos altos aqui, né? E mais o efeito do ponto V que nós vamos fazer aqui de novo. Então, ele não ia dar pra terminar. Mas eu vou fazer todinho. Tá bom? Fica aí como dica pra vocês. Pra quem gosta de tapetes largos, eu acho que vai ficar perfeito. E pra quem, às vezes, nem tem também, né? O material em casa e prefere o linguicinha. Tá bom? Só pra deixar claro pra vocês. Ó, novamente, aqui atrás, ó. Pode pegar... se eu colocar aqui no meio, ó. Aqui. E puxar para trás esse fio, talvez facilite para alguém aí. Embora dos dois jeitos deu certo. Passei pelo meio do ponto baixo, como vocês viram, eu dou aquela esticadinha. Aqui tem 9, então vai ficar 4 para cada lado agora e nós vamos no 5º ponto, tá? Então aqui eu vou ignorar esse primeiro, aqui. Já vou vir passando aqui pro próximo, ó. Aí eu vou fazer com ponto baixíssimo, bem solto, tá? Para ele não repuxar. Ó, já tô no 3º, bem soltão, ó. Tô no 4º, aqui, e eu já tô no 5º ponto. Aonde aqui eu vou introduzir a agulha, eu faço assim esse movimento e prendo com ponto baixo. Então, agora, toda vez no 4º ponto. Embaixo era 7, esse aqui é 9. Então, por isso nós vamos usar... O 4º, não, o 5º, desculpem. Toda vez vai ficar 4 pontos pro lado de cá e 4 pontos pro lado de lá, tá bom? Vou laçar, vou fazer uma correntinha aqui. Eu vou laçar e vou vir de novo no meio, onde tem o ponto baixo. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, vou vir aqui no 5º ponto, pegando nessa alcinha de trás e vou prender com o ponto baixo. Quem quiser já daqui fazer o efeito que eu vou fazer depois, fica à vontade. Quem quiser acompanhar fazendo os 3, eu vou fazer porque foi a ideia que me veio à cabeça, então dane-se. Eu vou fazer. Lembrando que aqui embaixo eu coloquei os 5 pontos, as 5 correntinhas em toda a extensão do trabalho, na reta e na curva. Como eu mudei a espessura, depois eu fazendo ali no meu cantinho que eu me toquei, eu falei, poxa, talvez se fosse com fio 8, não precisaria do lado fazer 5 correntes, talvez 4 fossem suficientes. Aqui agora na próxima etapa, nós vamos colocar 11 pontos altos aqui dentro. Então prestem atenção, se ficar folosou, ficar larguinho aí demais para vocês, coloca 4 correntes na reta ao invés de 5. Tá? Ressaltando que eu troquei a espessura do fio. Então, não é mais 6, é 8, tá? Só para ficar como dica. E nós vamos repetir o processo. Como eu já adiantei, na próxima etapa, nós vamos colocar, ao invés de 9, 11 pontos altos aqui. Eu vou colocar a cor que eu já escolhi, que vocês já viram no começo do vídeo. E aí, eu não vou vir aqui fazer com vocês, tá? Porque eu já ensinei como arremata, como é que faz essa parte aqui. Notem que aqui, onde eu comecei, eu não estou na curva ainda. E os 5 me ficou bem larguinho, tá? Aí vai do critério que vocês vão utilizar aí. Fiquem à vontade, o trabalho é de vocês. Eu tô aqui na mesa, é bem importante a gente, quando for fazer esse tipo de trabalho, esticar numa superfície reta, porque se ele estiver ficando torto, folosou, e minha cabeça já voou. Eu vi num suplá, vou fazer o suplá para vocês também, fica como, né, referência final de ano da lembrancinha.
Já imaginei isso aqui num tapete redondo, aumentando as camadas, a cabeça já voou. Eu acho que vai depender da criatividade de vocês. Quer fazer só com 2 carreiras dessa conchinha? Faça. Quer fazer com 3 como a minha? Bora lá com a nega vá, que a gente volta daqui a pouco. Beleza? Já com ele pronto, todo preenchido com a parte marrom, tá? Ah, tá. Eu vou usar um marrom mais escuro. Quando eu terminar os 11 pontos aqui, usando o marrom mais escuro, eu vou arrematar e eu não vou repetir esse V aqui. Vai ser a última carreira dessa conchinha, tá? Então, tô fazendo ela, vou arrematar, vou fechar com ponto baixíssimo, caminhar aqui pro meio, que é o meu tipo de arremate. Depois eu vou vir com o marrom mais escuro e vou preencher com 11 pontos altos, vou prender aqui no meio. E depois vocês esperem pra gente ir pra próxima etapa.